O líder supremo do Irã ordenou ataque direto a Israel em resposta à morte do líder político do Hamas. Informação publicada pelo jornal The New York Times. A correspondente em Nova York, Mariana Jangiacomo, tem os detalhes. O assassinato da principal autoridade política do Hamas aumenta ainda mais a tensão no Oriente Médio, traz o medo da resposta do Irã e diminui as chances de avanços para um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Em um comunicado, o líder supremo religioso do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, prometeu vingança. Declarou: "Vocês mataram nosso querido convidado na nossa casa e agora criaram um caminho para a sua própria dura punição." Ismail Haniyeh estava passando a maior parte do tempo no Catar, participando das negociações de cessar-fogo da guerra em Gaza. Mas tinha viajado a Teherã para acompanhar a cerimônia de posse do novo presidente do país. O Irã e o Hamas acusam Israel pelo ataque. O governo israelense não confirma nem nega essa informação. Nesta quarta-feira, o premier israelense Benjamin Netanyahu disse que o país deferiu golpes esmagadores contra inimigos nos últimos dias, mas sem mencionar a morte de Haniyeh. סגרנו חשבון עם מורסן ונסגור חשבון עם כל מי שפוגע בנו, כל מי שטובח בילדינו, כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, דמו בראשו. Aqui em Nova York, o Conselho de Segurança da ONU tratou sobre o assunto em uma reunião de emergência. O governo americano diz que não esteve envolvido nem sabia do ataque, que ainda é cedo para saber como a morte do líder do Hamas vai impactar as negociações pelo cessar-fogo. O ataque aconteceu um dia depois da morte de um comandante de outro grupo apoiado pelo Irã, o Hezbollah, no Líbano. Israel assumiu a autoria do ataque no sul de Beirute. Afirmou que era uma resposta à ofensiva nas colinas de Golã do final de semana, cuja autoria o Hezbollah nega. Hussein Kalut, é evidentemente claro que os políticos em Israel têm uma ideia bem precisa das consequências do que foi feito. Numa escala, Hussein, vamos deixar aberto, você vai de 1 a 10, de 1 a 100, como você quiser. Numa escala de perigo da expansão incontrolada dessa guerra no Oriente Médio, onde estamos? A pergunta-chave, William, boa noite a você, ao Lorival e a quem nos assiste. A pergunta-chave é o que o governo Netanyahu e o que o Netanyahu querem com essas duas ações de assassinatos seletivos. Eles querem levar Israel a uma guerra total na região, eles querem restaurar o poder dissuasório do Estado de Israel, contando com que os Estados Unidos, os países europeus e alguns países árabes consigam controlar Hezbollah, Hamas e o Irã, ou eles imaginam que a resposta desses países ocorrerá, mas não será numa intensidade que levará a uma guerra total. Na minha avaliação, olhando para esses cenários, o Netanyahu, de forma inconsequente e irresponsável, ele não está olhando para os objetivos estratégicos de Israel no curto, no médio e no longo prazos. Por quê? Primeiro, porque o assassinato do Haniyeh não agrega nada à sociedade israelense, muito menos ao Estado de Israel. Tá? Por quê? Primeiro, se as negociações para a libertação dos refugiados estão perto de ser concretizadas, hoje, com esse assassinato, ela se tornou muito mais longe e muito mais, digamos, longínqua e impossível de se materializar. Porque o Haniyeh não só era o ex-primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina e era o principal líder político do Hamas e o principal negociador desse processo. E ele vivia no Catar, ou seja, ele era suscetível à influência do Catar, do Egito e, consequentemente, de forma indireta, dos Estados Unidos sobre o Catar e o Egito. Então, ao se eliminar essa figura política desse grupo, você, na verdade, transmite o sinal de que os reféns não estão na sua pauta prioritária. Esse é o primeiro ponto. E o segundo? E o segundo ponto, nesse caso, William, na minha avaliação, o Netanyahu, ele quer, no fundo, retardar o processo eleitoral dentro de Israel. Ele não quer dar um fim ao cessar-fogo. Ele precisa da guerra para se manter no poder, custe o que custar. Nem que ele tenha que enveredar para iniciativas de altíssima complexidade no limiar de uma guerra total.
Deixa eu colocar o Lorival agora. Com essas duas perguntas que você fez são muito boas, Hussein. Afinal de contas, o que os israelenses estão pensando? Numa estratégia de longo prazo, na opinião do Hussein, eles estão contra essa estratégia, as medidas que tomaram, os 2 assassinatos. Ou é simplesmente uma medida política de curto prazo, arriscando graves prejuízos estratégicos no horizonte mais estendido, Lorival? Vamos lá. Os israelenses, como um povo, né, como um país, a prioridade deles seria uma negociação que trouxesse de volta para casa os reféns israelenses que estão nas mãos do Hamas, né? E esse ataque torna essa negociação, inviabiliza essa negociação neste momento, exatamente como Netanyahu fez em maio, quando estavam negociando lá em Doha e ele autorizou um ataque que matou 3 filhos e 4 netos do Haniya, né? Então aí a coisa degringolou de novo e suscitou aquele ataque do Irã. Não suscitou o ataque do Irã. O que suscitou o ataque do Irã foi o ataque israelense contra o consulado em Damasco, que matou comandantes da Guarda Revolucionária. Vários comandantes da Guarda Revolucionária, e aí que suscitou o ataque do Irã com mísseis e foguetes e drones. Os tais 500 mísseis. Sim. Contra Israel, o primeiro ataque direto, né? Então, claramente, assim, o Netanyahu, nesse caso, ele mexe com as emoções dos israelenses, porque se, por um lado, os israelenses desejariam que a negociação com o Hamas prosperasse, e o Haniya era o líder político, né? Existe o comando militar do Hamas na faixa de Gaza, que é responsável direto pelo ataque de 7 de outubro, e existe o Haniya, que é uma figura política, né? Bem mais moderado do que esses comandantes que estão na faixa de Gaza. Por outro lado, os israelenses aprovam o assassinato de um líder do Hamas que causou uma dor tão grande, né, e um ultraje tão grande no dia 7 de outubro. Então, é uma forma inteligente do Netanyahu de procrastinar, como ele tem feito desde o início, desde outubro, e, por outro lado, sem criar espaço para os israelenses fazerem uma crítica muito contundente, porque, afinal, ele matou o líder político do grupo que fez aquilo. Então, de novo, é um grande enxadrista, o Netanyahu, que está contra as cordas, né? Eu passei da imagem do xadrez para a imagem do boxe, peço desculpas, está ali com um cheque, digamos assim, por causa exatamente dessa procrastinação, dessa falta de resultados da condução da guerra dele na faixa de Gaza, naquilo que é a prioridade para os israelenses, que é a libertação dos reféns, mas que consegue manter essa guerra pelo menos até uma eventual eleição do Donald Trump, por exemplo. Você e o Hussein deram uma grande ênfase às questões domésticas israelenses ao trazer ao nosso público que é a avaliação de vocês sobre essa decisão israelense. Agora, envolve um ator importantíssimo, uma potência regional fundamental ali, que é o Irã. Nessa ocasião que você acabou de citar, Lorival, a resposta israelense aos mísseis do Irã foi do seguinte tipo: olha, eu te acerto onde eu quero e você não consegue me bloquear, mas eu consegui bloquear você. Hussein, seria este o cálculo agora? Porque é praticamente, digamos, inevitável, a gente tem que considerar esses fatores. O presidente do Irã, o líder supremo, Ayatollah Khamenei, fala: vocês mataram um hóspede e isto fere a nossa honra. Pode parecer bobagem, mas esse é um fator político importante naquela região, muito importante. Vamos nos preparar para uma retaliação iraniana. E aí? Bom, a pergunta é muito interessante, William, por 2 aspectos. Primeiro, é que, diferentemente de qualquer outra circunstância, o Netanyahu fez o seguinte cálculo: ele precisava de uma conquista que simbolizasse uma grande vitória política diante da fracassada campanha militar em Gaza e diante da crítica ao assassinato e aos crimes de guerra contra civis palestinos, em maioria mulheres e crianças. Então, ele oferecer a cabeça do líder político do Hamas, e no imaginário dele, isso restauraria, digamos assim,
a áurea de líder diante da população israelense. Mas o problema é outro agora. Primeiro, ele atacou um país soberano, a capital de um país soberano, membro das Nações Unidas. Ele atacou a capital de uma potência militar regional e ele partiu sob um cálculo de que a retaliação não ocorreria, ou se ocorresse, seria na mesma proporção do que o ataque anterior. Na minha opinião, se esse é o cálculo, ele estará equivocado. Por que equivocado? Por duas razões. Primeiro, a natureza desse ataque, ela ocorreu logo após a cerimônia de posse do novo presidente iraniano, cujo Ismail Haniyeh era convidado, ou seja, morreu-se um convidado internacional dentro do território iraniano sob a responsabilidade do governo iraniano. Então, o governo iraniano precisa restaurar seu poder dissuasório. Se o Estado de Israel decidiu fazer esse ataque com o objetivo de restaurar o seu poder dissuasório face em retaliação ao ataque iraniano, ele cometeu, na minha avaliação, um erro, porque isso vai gerar uma escalada. A diferença que da vez passada ao ataque iraniano foi meio que negociado e consensuado com os americanos. O que atacar, como atacar, avisar com antecedência e, além disso, determinar mais ou menos os alvos, praticamente. Só que dessa vez os americanos terão dificuldade de convencer o Irã do que atacar e como atacar e quando avisar. Esse é o grande problema. Vamos a isso, então, no pouquinho de tempo que eu tenho nesse segmento do programa, que nós estamos com uma pauta bem carregada. Nós vamos para o lado militar, Lorival, que é estabelecer qual é a capacidade que os israelenses têm frente ao arsenal militar iraniano e vice-versa. Sim, eu ainda acho que o Irã não deseja uma guerra com Israel e que Israel também não deseja uma guerra com o Irã. Tanto que Israel nem sequer assumiu publicamente, plenamente, né? O Netanyahu tripudiou falando, né, que a gente golpeia os nossos inimigos e tal, mas não anunciou que tinha feito isso, como não costuma mesmo anunciar, né? Quando foi morto pelos Estados Unidos o Qassem Soleimani, que era o grande herói do Irã, considerado o braço direito do líder espiritual foi morto em Bagdá. Iraniano, em Bagdá, 2020, janeiro de 2020, o líder espiritual usou a mesma linguagem que ele usou agora, de uma vingança muito severa, né, assim, e na verdade, só atacou ali 2 bases iraquianas, que não matou nem um militar americano. Então, assim, eu tenho dúvidas sobre se realmente o Irã faria um ataque que provocaria uma escalada. Os tempos mudaram, é verdade, as coisas evoluíram, mas hoje eles têm um presidente muito moderado, diferente do Ebrahim Raisi. Vamos ver, acho que temos que ver para frente. Mas respondendo, o Irã não tem condições militares de enfrentar Israel, ainda mais com o apoio dos Estados Unidos.